Bom dia, povo de Blumenau. Bom dia, pessoal, povo de Deus. Estamos aqui hoje nesse dia 30 de outubro. Último dia, aliás, o penúltimo dia do mês. Graças a Deus, com saúde, cabelinho cortado e cheio de vida. Obrigado, meu Deus, por esse dia, pela saúde. Obrigado por estar vivo, vivendo nessa terra que Deus criou. Essa terra que Deus nos deu. Que Deus fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. E fez um boneco de barro e soprou nas narinas dele, isto é, nos narizes. A Bíblia fala narina, mas eu já digo narizes. E aí, deu o sopro da vida. Mas depois de mais uns tempos, Deus criou também a mulher. Deus não fez a mulher de barro como fez o homem. Deus aproveitou um fio de costela do homem para fazer a mulher. Por isso que a mulher é a segunda criatura de Deus, que é criado por Deus, a mulher, para a companhia do homem. Então a Bíblia diz que por isso um homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois são uma só carne. Isso foi o plano de Deus para poder aumentar a humanidade. Então isso é muito importante. O livro do Gênesis fala isso lá no começo. Primeiro livro da Bíblia, né? E a gente eu fico muito feliz de ler essa história, porque Deus só foi fazer o homem no sexto dia. No sexto dia Deus fez o homem. Então por isso o homem é o mais novo do que o gato, mais novo do que o cachorro, mais novo que todos os animais. Então o homem foi feito bem lá no fim do trabalho de Deus. Deus começou o trabalho no domingo, que é o primeiro dia da semana, e foi até sexta-feira. Aí no sábado, Deus descansou olhando toda a sua obra, todo o seu trabalho. É que nem hoje o homem faz uma obra, o homem termina de construir uma casinha qualquer que seja, mas ele pega e senta e descansa, dá uma olhada como ficou a obra. E Deus fez isso, só que a obra que Deus fez, pensa numa obra, né? Planeta, todos os rios, o mar para o reservatório das águas, porque Deus, a inteligência de Deus é inexplicável, porque onde que as águas iam parar se não tivesse o reservatório? Então Deus fez o mar em vários lugares. Então tem 7 tipos de mares. Inclusive o Mar Morto é um mar onde não tem onda. E não tem bicho também, é Mar Morto, porque não tem espécie nenhuma. Isso chama-se Mar Morto. Então tem o Oceânico Pacífico, que é onde existem todos os bichos. Inclusive a baleia, maior peixe do mar. Então isso é importante. Depois Deus criou os riachos, criou também todos os outros aguinhas pequenas, corguinho, olho d'água, onde o povo pode beber água. Criou o Rio Grande e toda espécie. Inclusive no Brasil nós temos o Rio Paraná, que é um rio grande, e temos o Rio Paranapanema, que é divisa de São Paulo com o Paraná.
Aí o Rio Paraná divide Mato Grosso com Paraná, Paraguai, Argentina, Uruguai. E vai por diante, né? O Rio Amazonas, o maior rio em volume de água, é o maior rio do mundo. Ele só perde mesmo para o Rio Nilo. O Rio Nilo é o segundo rio do planeta. Então imagina o Rio Amazonas, que nasce no Peru e percorre no Brasil. A cabeceira do Rio Amazonas é no Peru. Então, aí tem outros rios, tem o Rio Solimões, o Rio Araguaia, o Rio São Francisco, o Velho Chico. Então tudo isso são rios que Deus criou. Lá onde eu morei, no Paraná, tem o Rio Piquiri, tem o Rio Cantu, tem o Rio do Cobre, todos rios grandes que nem o Itajaí. Aqui em Blumenau tem o Rio Itajaí, que percorre o Vale do Itajaí. Então quem que foi o autor desse rio? Deus, nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Adão, o nosso Deus vivo e verdadeiro. Não existe outro Deus para nós adorar, a não ser o Deus vivo. O Deus que enviou Jesus Cristo a este mundo. E Jesus veio a este mundo através de uma mulher, Maria. Aquela menina que tinha em Nazaré da Galileia. Mas ela foi escolhida por Deus para ser a mulher mãe de seu filho Jesus. Então é uma história maravilhosa, essa história da humanidade que liga a Deus e a humanidade. Então, por isso que nós temos que sempre, nunca perder a fé em Deus. Tudo aquilo que acontece é projeto de Deus. Às vezes acontece como diz o caso, uma merda na vida da gente, para que lá na frente as coisas sejam melhor. Todo ser humano tem que passar pelo sofrimento, pela experiência de vida. Então nunca se maldizemos, nunca reclamemos, pai, para que aconteceu isso comigo? Porque tu merecia que acontecesse. Deus queria que acontecesse para que lá na frente fosse melhor. A história de José do Egito, por exemplo. José do Egito foi um menino agraciado por Deus, mas os irmãos odiaram ele. Que era o filho mais novo de Jacó, e Jacó gostava muito dele. O filho mais novo era Benjamim, depois de Benjamim era José. Primeiro José, depois Benjamim. Bem entendido, né? E os irmãos venderam ele para o Egito, achando que ia se livrar dele. Mas só que depois de 12 anos, você vê, 12 anos depois, eles foram ter que se humilhar para José. Porque ele era rei no Egito. Mas rei não, ele era governador do Egito. Mas por que ele era governador do Egito? Porque ele era humilde. Quem é humilde nunca perde de ser humilde. Quem é humilde sempre vai crescer na vida. Porque Deus está com ele. Não é o ser humano que está com ele, é Deus que está com ele. E José era humilde. Inclusive não quis nem deitar com a mulher do Potifar. E por isso, através da mentira da mulher do Potifar, ele foi para a cadeia. E ele tinha que ir para a cadeia para que lá na cadeia ele conhecesse aqueles dois caras lá. E aí no sonho que ele sonhou, deu tudo certo que os caras iam passar. A Bíblia fala tudo isso, tem que pegar a Bíblia para ver essa história. Porque não dá para falar todos os detalhes, né? Eu sei tudo, mas não posso falar, senão fica muito longo.
E aí Faraó teve o sonho. E ninguém podia adivinhar aquele sonho. Trouxe todos os sábios do Egito e ninguém. E o Faraó agoniado. Aí veio um funcionário do rei que esteve na cadeia com José e disse: eu conheci um egípcio, um israelense lá na cadeia, um hebreu, melhor, ele falou, um hebreu. Eu conheci um hebreu lá na cadeia que ele revelou o meu sonho, revelou tudo que eu ia passar através do sonho que eu tive, e deu tudo certo. O meu companheiro foi morto, degolado pelo faraó, e eu vim de novo exercer meu emprego. E ele falou tudo isso. Mas onde que está esse cara? Ele está na cadeia? Tá lá na cadeia. Busquem ele lá. Foram lá e trouxeram José, e José revelou. Revelou o sonho na presença de Faraó. E Faraó ficou, mas olha, como é que pode isso aqui? Fala, não, tu vai sair da cadeia e tu vai ser. Aí ele contou toda a história, que ia dar uma fome de 7 anos no Egito, que não ia ter comida. Ia ser uma crise muito grande e tinha que estocar comida para ninguém passar fome. Aí Faraó pensou, tem que pôr uma pessoa para administrar isso. Ó, vai ser você então, essa pessoa vai ser você. Eu vou ter que colocar como governador do Egito. Tu vai tomar conta de, já que a presença de Deus está com você, então você vai ser o governador do Egito. Aí tá. Você vê, esse faraó do tempo de José era um faraó que não acreditava em Deus, porque depois de 3.000 anos que se passou, aí surgiu Moisés. Mas o faraó que abusava de Deus, que era no tempo de Moisés, já não acreditava em Deus. Aí só acreditava mesmo naqueles ídolos lá, aqueles bonecos, aquelas estátuas que eles falavam que eram deuses deles. E foi aonde Deus mandou as 10 pragas para mostrar, para provar seu poder, que Deus realmente existe. Então nós temos que acreditar fielmente em Deus, porque Deus é verdadeiro e Deus não existe. Assim como nós, se olhamos para os nossos braços, nossos pés, no espelho, nossa aparência, sabemos que somos a imagem de Deus. Foi Deus que nos criou. Se não fosse Deus, nós nem estava aqui. É isso aí, pessoal. Esse foi meu vídeo de hoje.